pergunta para o pastor Natanael Rinaldi. A primeira pergunta de hoje, pastor Natanael Rinaldi: Deus pode ser visto? Não, é a nossa resposta com base bíblica. Em primeiro lugar, nós lemos em João 4:24 que Deus é um Espírito. E encontramos em João capítulo 1, versículo 18, que Deus não pode ser visto por ninguém. E diz o texto, mas Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Então está aqui, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Deus, no Antigo Testamento, se utilizava de um recurso chamado teofania. É uma palavra estranha, mas tem um sentido de manifestação divina. Ou seja, uma manifestação não era propriamente Deus na forma como ele é, mas era um ato que se dava fazendo sentir que Deus estava ali presente. E lemos em Êxodo, capítulo 33, versículo 20, quando Moisés pediu para ver o rosto de Deus, para ver Deus, e a resposta foi negativa. Nós temos então em Êxodo 33, versículo 20, não me poderás ver a face, porquanto nenhum homem verá a minha face e viverá. Esta é a resposta à pergunta: Deus pode ser visto? Nós temos aqui mais uma pergunta. Pastor, dar esmola torna o homem limpo diante de Deus? Não. Está escrito em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom, um presente de Deus. Não vem das obras, como no caso da esmola, para que ninguém se glorie. Então a nossa fé é em sua obra redentora, aceitando Jesus, que pagou nossos pecados na cruz. E isso é o que nos torna limpo, como lemos em Apocalipse 1 e 5, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Há até um hino que cantamos frequentemente na igreja, que diz no seu coro o seguinte: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo do que a neve eu serei. Então é uma promessa que é aberta a toda pessoa, porque a pessoa que quer receber Cristo como Salvador, a sua fé em Cristo, que o leva a crer na morte vicária. Cristo morreu por nós, por você, por mim, por nós. Derramou seu sangue, pelo qual nossos pecados são apagados, como diz o apóstolo Pedro
Ele levou em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro. De modo que dar esmola ou fazer obras que, como se chamar de caridade, não resolve nosso problema diante de Deus. Pastor, Jesus recomendou os seus seguidores a dar esmolas? Sim, dar esmolas pode ser feito sem qualquer intenção maior de a pessoa obter com isso favores para entrar no céu. Está em Mateus capítulo 6, versículo 3 a 4, e o que Jesus está dizendo aqui foi para um grupo religioso chamado fariseus, que eles ostentavam a sua religiosidade. No caso de dar esmola, por exemplo, eles faziam questão de serem observados pelos demais. Agora, Jesus disse para eles em Mateus 6, 3 e 4, já mencionado, quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai que vem em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. Então, fazermos, não para ser observados pelos homens, sermos elogiados, mas fazermos para agradar a Deus. Pastor, mais uma pergunta, NQI. Uma pessoa que já é cristã há muitos anos, sabe que é pecado, por exemplo, a fofoca, a maledicência, a mentira, pede perdão, jejua e sempre volta às mesmas práticas. O que fazer? Temos que fazer o que o apóstolo Tiago recomenda em sua carta, capítulo 3, versículos 4 a 10. Ele diz o seguinte, capítulo 3, versículos 4 a 10. Diz o texto bíblico: vede também as naus, que sendo tão grandes, e levadas de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que a governa. Assim também a língua é um pequeno membro, gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a sua língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. A palavra peçonha significa aqui um tipo de veneno, coisa que a pessoa mesma desconhece e ela está expelindo ou fazendo outras pessoas se sentir muito mal com a forma de se comunicar. E diz mais o texto que há uma incongruência dentro de cada um de nós. Com ela, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim.
Então está aqui um aviso muito solene, para que nós evitemos essa colocação dupla. Então, esse texto de Provérbios 28, versículo 13, o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece seu coração cairá no mal. Quer dizer, é preciso que tenhamos consciência do nosso erro, para ter cuidado com a nossa língua, para não estar numa situação duvidosa de duas maneiras de viver. De um lado cultuando a Deus, do outro lado falando mal de pessoas de fora, e isso desagrada a Deus. Mais uma pergunta, pastor. Qual a diferença entre a vontade permissiva e a vontade diretiva de Deus? Realmente nós, às vezes, ficamos meio assim alertados, por que acontecem tais coisas? Então, Deus, às vezes, permite que se deem acontecimentos que são mesmo contrários à sua vontade. Por quê? Porque há uma rebeldia da parte do homem contra a vontade de Deus. Ele não está disposto a fazê-la. Logo, ele vai sofrer as consequências da sua escolha. E Deus, por que permite? É uma vontade permissiva de Deus, para que o homem possa ter oportunidade de emendar-se. Agora, tem a vontade diretiva de Deus, que é já uma condição que ele impõe dentro da sua vontade. Então, o homem pode fazer planos, mas resposta certa vem da boca de Deus. Muitas vezes o homem decide trilhar caminhos antes de consultar a Deus. Caminhos que aos seus olhos lhe parecem perfeitos, mas não são mas que são caminhos de morte. E se o homem tem a sua pretensão, a sua teimosia, Deus deixa que ele faça o que pretende fazer e vai colher os frutos amargos. Prejuízos financeiros, problemas no relacionamento familiar, conjugal, emocional, etc. Agora, a vontade diretiva, toda a vontade de Deus são acompanhados de promessas. Quando o homem reconhece a soberania, o senhorio de Deus, aceitando o sacrifício vicário e expiatório de Jesus Cristo, declarando publicamente Jesus como Senhor da sua vida, ele torna-se participante dessas promessas. Como está escrito, o nosso Deus, em sua riqueza e glória, já supriu todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. É escrito do apóstolo Paulo. Aí está duas condições, uma das quais nós podemos, aliás, as duas podemos atender à vontade de Deus e sermos só abençoados. Mas se temos teimosia de fazer a nossa vontade, Deus, na sua bondade, permite e nós vamos receber as consequências da nossa escolha. Nós temos aqui mais uma pergunta, pastor, sobre o batismo. Nosso ouvinte quer saber o que é o batismo. A palavra batismo vem do grego baptisto, baptiza, e indica, se fosse traduzida na nossa língua, mergulho. Então, batismo em si é um mergulho. E é um símbolo na vida cristã de sepultamento.
Coisa que o apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 2, 12. Ele diz assim: sepultados com ele no batismo, da maneira como o corpo é sepultado no cemitério, em qualquer lugar, a pessoa que aceita Cristo como Salvador e admite seguir o seu ensino, como disse Jesus em Mateus 28, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa ordem de Jesus é para ser propagada. Agora, precede o batismo essas palavras aqui que podem parecer meio difícil de entender. Sepultadas. Sepultada porque nós temos a nossa vontade humana. Quando aceitamos a Cristo, passamos que a nossa vontade seja dirigida por Ele, e isso implica na morte do antigo ser, que tinha vontades pessoais contrárias à vontade de Deus, e nós submetemos à vontade de Deus registrada na Bíblia Sagrada. Então Jesus diz, já em Marcos 16, 15 e 16, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então fica na nossa opção de escolha, crer e assim ser batizados nesta simbologia da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. E é o que diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios 15, 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Está em 1 Coríntios 15, 13 e 4. E ele diz no versículos 1 e 2, vos notifico, irmãos, o evangelho que vos preguei, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado. E o que é o evangelho em si, a notícia boa? Que Cristo, que nós fomos então, aceitamos a morte vicária de Jesus, sabemos que ele foi sepultado, que ele ressuscitou corporalmente dos mortos, que ele foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, e se não cremos dessa maneira, a nossa fé não tem valor nenhum. Você leia todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, e o apóstolo chega a dizer, se esperamos por Cristo só nesta vida, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Ou seja, se eu não crer na ressurreição corporal de Jesus, eu não tenho qualquer perspectiva para o futuro. Mas se eu tenho que Cristo morreu por meus pecados, que ele foi sepultado, segundo o registro bíblico, e ressuscitou corporalmente ao terceiro dia, então esta minha fé é baseada no ensino bíblico do Evangelho que traz para mim salvação. E um dia, segundo a Bíblia Sagrada, Cristo voltará e vai ressuscitar aqueles que já morreram, com ele trazendo os espíritos que estão nos céus para se juntarem aos seus corpos na sepultura e ter uma ressurreição e partir para estar para sempre com o Senhor Jesus Cristo lá no céu. Nós temos aqui mais uma pergunta, pastor. A pergunta do nosso ouvinte: existe oração forte? Eu estranho essa declaração. Não existe oração forte. Existe sim a oração que Deus ouve. Mas isso não significa que eu preciso orar de modo tão gritante
que seja considerada a minha oração uma oração forte e poderosa e que eu vou receber resposta da minha oração. Não. Isso não tem base na Bíblia Sagrada. 1 João, capítulo 5, versículos 14 a 16. E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aqui está o segredo para a nossa oração ser respondida. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançaremos as petições que lhe fizemos. Precisamos mais do que nunca desconstruir este preceito errado sobre oração, pois não existe oração forte e oração fraca. O que existe são orações feitas com motivações corretas diante de Deus e de acordo com a sua palavra. Isto sim existe. Orações respondidas por conterem fé, humildade, reverência, e orações não respondidas devido a desejos errados. É o que diz o apóstolo Tiago. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Então, uma pessoa que vive fazendo pedido para enriquecer, com que propósito? Para gastar em prazeres, em desejos efêmeros? Ora, não cabe para um cristão uma situação dessa. Então, está o segredo aqui. Oração forte? Não. Oração de acordo com a Bíblia Sagrada. Aquilo que Deus diz na sua palavra, eu posso pedir com segurança.